dos lançamentos da Diebold para esse ano. Agradeço a oportunidade da ADN para poder falar um pouquinho desses produtos, né? Eu vou começar falando sobre o PC. Esse ano a gente lançou um PC bem compacto, bem interessante e voltado para a automação comercial. Então, esse é um produto que tem um gabinete bem estreito, 9 centímetros de largura. Ele é bem compacto, cabe em qualquer lugar, é bem interessante para a automação comercial. Ele vem com um processador Atom D510. Essa versão atual ainda é o D510. A gente já está lançando um outro que é D525 DDR3. Esse é DDR2. Então a gente já começou a fazer um upgrade desse produto. Sempre que a gente faz esse tipo de upgrade, o produto ele é compatível. Então, quer dizer, a placa continua sendo a mesma placa, uma placa Foxconn. Lógico que ela passa de DDR2 para DDR3, mas ela tem compatibilidade. Você pode colocar um PC de um modelo e depois migrar para o outro modelo, que você não vai ter problemas, né, com o seu cliente, entendeu? Então, essas coisas a Diebold se preocupa muito. Então, vou falar um pouquinho desse tipo de produto que a gente está colocando no mercado. Então, esse processador, ele é um processador dual core e ele tem hyperthreading. Isso significa o quê? Que ele consegue virtualizar mais 2 núcleos. Então ele consegue fazer 4 processamentos ao mesmo tempo. Isso dá mais agilidade, mais velocidade de processamento. A placa que a gente utiliza é uma placa Foxconn, como eu disse anteriormente. Então, Foxconn é a mesma placa utilizada pela Dell, pela HP, né? E dispensa apresentação, né? Vai montar o iPad no Brasil. Então, é uma placa que tem confiabilidade muito grande. E essa placa é layout da Diebold. Então, a gente tomou alguns cuidados. Por exemplo, colocar um cooler em cima do processador. Mesmo que o processador é um Atom que não requer ventilação, a gente entende que quando você coloca esse PC embaixo de um gabinete de supermercado, onde o pessoal põe blusa, sacola, mochila em cima, fica lá abafado aquilo, é importante que tenha uma ventilação forçada para evitar qualquer tipo de problemas. Esse PC ele é montado lá em Manaus e o pessoal da engenharia da Diebold fala que você pode deixar ele ligado o dia inteiro debaixo do sol lá em Manaus que ele não vai travar, né? E realmente o pessoal quando fala assim a gente pode confiar, porque a engenharia da Diebold faz produtos para atender bancos, né? E os bancos têm um nível de exigência com produtos muito grande. Então a gente realmente tem, quando monta um produto, a gente monta um produto para que você, na hora que você vende o produto, você não tenha problema, não se preocupe que o produto vai dar problema no campo. RMA é muito baixo, a gente realmente preza muito por esse aspecto, né? Então, falei da placa, falei do cooler em cima do processador, né? Outra coisa também que a gente fez nessa placa é que a interface Ethernet, né, é gigabit, então ela é 10/100/1000, então você consegue muito mais tráfego, né, de dados. Isso também ajuda na utilização do PC. A gente procurou fazer alguns investimentos aí nessa área de PC e oferecemos os PCs para algumas software houses para que eles testassem o produto antes da gente colocar o produto no mercado. E essas software houses, inclusive software houses que usam imagem e tudo mais no ponto de venda,
Então conseguiram, aprovaram o PC, acharam que o produto realmente tem bastante rendimento no ponto de venda. Então ele está bem aprovado aí, pelo que a gente tem sentido. O pessoal gostou bastante. Em pouco tempo de lançamento a gente conseguiu fazer um número muito grande de vendas, né? Isso mostra que o produto realmente está bem adequado para a automação comercial. Nessa versão básica a gente usa um HD de 160, tá? É um HD normal, tamanho normal, ele não é reduzido, então é facilmente encontrado no mercado se houver necessidade de substituição, ou então um HD maior, trocar e tal, né? E também ele tem um baixo consumo de energia, né? A fonte dele é uma fonte uma fonte padrão, né? Aquela mini ITX, né? Uma fonte pequenininha, mas ela está super bem dimensionada, tem um cooler muito forte também na fonte, para evitar dela aquecer, porque o gabinete é pequeno, né? Tem pouca ventilação, então ela tem um cooler bem forte, que faz com que a fonte fique bem fria. O PC está ligado aí desde manhãzinha, né? Você põe a mão na fonte lá, ele está lá no estande, você põe a mão na fonte, ela está bem fria. Isso também é uma outra questão muito importante que a gente toma muito cuidado, tá certo? E ele tem um baixo consumo de energia, 45 watts, tá? Bom, interfaces, né, que esse que é o ponto mais importante para a automação comercial. Ele tem uma paralela, duas seriais, 6 USBs, sendo que duas são na frente, né? Tem duas PS2, né, para teclado e mouse, né? E como eu disse também a Gigabit, né, 10/100/1000. Ele tem 2 pentes para memória, né? Então 2 slots para memória, então você pode aumentar a memória de 1 GB na versão básica, né, para até 4 GB. E ele tem também uma PCI, que você pode colocar uma placa a mais de rede, ou talvez mais 2 seriais, ou alguma outra coisa que seja necessária. Ok? Tem 1 ano de garantia e a gente tem algumas versões. A versão básica, ele vem com 1 GB de RAM e 160 de HD, certo? Sem sistema operacional. A gente tem uma versão com sistema operacional, Windows 7 Professional, certo? Depois tem uma versão com DVD e ele é DVD, tem 2 GB de RAM, HD 320 e ele tem Windows 7. E tem também uma outra versão da mesma forma, com DVD, com HD 320, 2 GB de RAM e sem o Windows 7. Então são essas as versões, as possibilidades aí desse PC, certo? Outra coisa importante é que ele também pode ser comercializado através do BNDES, tá? Isso é importante porque ajuda bastante aí na comercialização do produto, ok? Bom, outro produto que a gente também está mostrando aí é a impressora não fiscal TSP 143 GT, que é esse produto aqui. É uma impressora extremamente robusta, né? Ela faz 250 milímetros por segundo de velocidade, né? E ela tem alguns diferenciais. Ela vem com um suporte para a parede, então você pode utilizá-la presa na parede. Ela vem com uns pezinhos adesivos, que nem esse aqui, autoadesivo, e você pode utilizá-la em pé na mesa também, se você tiver pouco espaço. Ela vem com um protetor de botão para evitar que você desligue
a impressora no meio da operação, né? E o mais importante é que ela vem com um software que acompanha o produto, onde você consegue fazer uma série de alterações no cupom, independentemente de você do aplicativo do cliente. Você pode, por exemplo, colocar cabeçalho, rodapé, colocar uma promoção, você pode fazer uma série de coisas, inverter a impressão, você pode fazer substituição de textos. Por exemplo, você tem um cupom lá que está escrito lá pizza de pepperoni, né? Você pode substituir pepperoni por calabresa, por exemplo, sem mexer no aplicativo, entendeu? A própria impressora consegue fazer isso, esse software consegue fazer isso. Esse software também tem a possibilidade de fazer múltiplas cópias, e cada uma dessas cópias você pode colocar o cabeçalho e o rodapé que você quiser. Então você pode fazer uma original e mais 4 cópias, ou 3 ou 2, você que vai determinar quantas cópias você quer fazer, e cada uma dessas cópias pode sair de forma diferente, né? Então isso daí ajuda, por exemplo, em algumas utilizações internas. Por exemplo, você tem lá um delivery, você vai fazer uma cópia para cozinha, uma cópia para o bar, uma cópia para o rapaz que vai levar a encomenda, né? Então você consegue fazer várias cópias, e cada cópia de uma forma diferente. Outra coisa também que é possível com essa impressora é que você consegue registrar todas as impressões feitas na impressora. Então você colocou lá, ela não é uma impressora fiscal, mas você tem lá um campo de registros. Então, por exemplo, o que aconteceu? Outro dia eu estava num evento lá em Santa Catarina, e uma pessoa me falou: olha, eu tenho um software de cartório, e no cartório eu preciso de uma impressora que tem que ser impressora de impacto, porque eu guardo a bobina, tá? O cartório precisa guardar a segunda via da bobina. E aí, só que é ruim quando não tem rebobinador. Então eu queria saber se você tem impressora com rebobinador. Eu falei: não tenho, mas eu tenho uma impressora que tem registro. Ele falou: como assim registro? Eu falei: não, ela registra todas as operações. Em vez de você ter o rebobinador e o papel impresso, eu posso gravar todas as operações feitas, e você tem isso daí. Em vez de você ter isso impresso, você tem isso digitalizado. Serve? Ele falou: serve, deixa eu ver como é que funciona. Aí eu mostrei para ele o funcionamento da impressora, e ele adotou essa impressora então no sistema dele, e ele está substituindo nos cartórios as impressoras de impacto com 2 vias de papel por essa impressora. Então ele consegue fazer uma via que fica armazenada em dados, né, digitais, né, digitalizado, e a outra via vai para o cliente. Então ele conseguiu resolver o problema dele do rebobinador, da impressora de impacto, da demora na impressão, né? Então hoje ele faz uma impressão super rápida, né, silenciosa, e ainda tem os dados guardados de forma digital, né? Então foi uma forma que a gente deu aí de utilização desse produto, tá? Então é um produto bem interessante. Eu estou com ele aqui, e lá no stand eu consigo fazer a demonstração de todos esses features que eu falei há pouco, né? Então a gente pode falar desse produto lá, apresentando o produto, funcionando o produto, tá bom? Então eu aguardo vocês lá para verem o produto, como ele opera aí no cabeçalho, rodapé, essas coisas, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Alguma dúvida?
Quem é agora? É o Eugênio. Fábio? Vamos chamar. Me chamar, né? Não quer fazer você? Mas acho que está na sequência aí. Tá na sequência. Bom, vamos aproveitar aí, alguém que tem alguma pergunta para fazer? Hã? Não entendi. Ah, então, eu não falei, essa é uma boa pergunta. A impressora, essa daqui é USB, né? E a gente também tem a versão Ethernet desse produto. Então tem tanto interface USB como a versão interface Ethernet, né? Nesse caso, inclusive, no cartório, que eu falei, o pessoal está usando a interface Ethernet, que é um produto bem interessante. Ok, pessoal? Ó, o Fábio chegou aí. Vai falar um pouquinho de Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Milanês, né? Trabalho na Eugin, sou responsável por atender Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora o estado de vocês aqui, no estado de Goiás. Até o mês passado quem atendia era a MEI, não sei, algumas vezes aqui conheciam ela já, né? Então ela saiu da empresa no mês passado e eu fiquei no lugar dela. Algumas revendas ano passado eu já visitei porque eu fazia um trabalho junto a ela, né? Então, parte Eugin, qualquer coisa que vocês precisarem, depois vocês pegam o meu contato ali para a gente ajudar vocês. Tá? A Eugin é uma empresa que fica em São Paulo, tem fábrica em Manaus e em Mogi das Cruzes. Uma empresa que foi fundada na década de 50. É um húngaro que fugiu da Segunda Guerra Mundial, veio para São Paulo. Ele sabia costurar, então começou a empresa com máquina de costura, né? Lá na década de 50. Hoje a Eugin tem 9 áreas. Automação comercial é uma das 9 áreas, mas a gente tem cozinhas de alto nível, refrigeração, ar-condicionado, fundição, Canon, vários produtos da Canon vem pela Eugin, Eugin é distribuidor da Canon, então são 9 áreas. Aqui a gente vai falar um pouquinho da automação comercial. Tá? Pronto, aqui o que eu falei da Eugin, né? Então a gente vai falar de 2 produtos aí que a gente está lançando. Tá? O primeiro é o QuickScan ED2100. É um leitor de mão, tá? A tecnologia dele é captura de imagem, né? Ele concorre com a tecnologia laser. Tá? Principais características: resistente à queda. Pode cair até 1,50 m de altura, ele não quebra. Tá? Resistente à queda. Hoje, se você pegar a tecnologia laser, deixou cair no chão, os pelinhos já vão, né, quebrar e você não vai conseguir mais ler o código. Então ele é resistente à queda. É uma das principais características desse produto. Velocidade de leitura. Se a gente fosse transformar por scanos por segundo, seria 270 scans por segundo. Nossos concorrentes lasers são, a velocidade de leitura é 72 scans por segundo. Então ele quase 4 vezes a velocidade de leitura de um código de barras laser. Tá? 5 anos de garantia no leitor e no cabo. Só não pode chegar com o cabo cortado, né? Garantia do cabo é no mau contato. Então 5 anos de garantia. Tem revendas que repassam essa garantia para o usuário final, tem revendas que não repassam. Então fica a critério de vocês. Hoje a gente tem ele na cor bege, tá? A cor bege e conexão USB. Daqui 2 meses a gente vai ter também na cor preta e conexão teclado também. 2 meses, 1 mês e meio, já tá chegando. Produzimos em Manaus, então ele tem Finame e BNDES. A gente sabe que vários clientes hoje estão optando pela compra via BNDES, né, porque a taxa mais em conta no mercado. Então, como a gente produz em Manaus, ele tem BNDES. Ele vem com suporte flexível, então ele vem com um suportezinho, né, que você consegue deixar ele
apontado para baixo, então ele tem AutoSense, você passa o código embaixo e ele captura o código, ele faz a leitura. Não precisa usar o gatilho. Então ele tem duas opções, ou o AutoSense ou o gatilho. Tá? Preço para revenda em média aí, 240, 250 reais. Então ele é bem competitivo no segmento dele. Né? O que acontece? Ou o cliente compra, se o cliente vai usar o leitor de mão, então ele vai optar ou por CCD, que é aquele leitorzinho mais básico, né? Que não lê quase todos, não lê a maioria dos códigos básicos, lê o código mais fácil, tem que ter contato, um ano de garantia, né? Se estragar, nem vender um novo, né? Difícil consertar. Ou então ele parte para esse produto aí, né? Então ele lê código molhado, ele lê código danificado. A gente tem um case lá no Rio Grande do Sul, é uma loja de sapatos. Então o código de barra ficava embaixo do sapato. E a mulherada ia experimentar o sapato e acabava desgastando o código, né? Ele ficava rasurado. Foi o único leitor que eles fizeram o teste que foi aprovado. Então é um leitor que ele tem código danificado. Lê nota fiscal eletrônica, né? Lê boleto bancários, não lê de todos os bancos, tá? Porque ele não calcula o código verificador. Então, por exemplo, ele lê o boleto bancário Itaú, mas o Banco Bradesco ele não lê. Então tem que tomar cuidado na hora de vender para um cliente que usa para ler boleto bancário. Então esse é o leitor de código base QD2100. Eu estou com ele ali para demonstração, quem tiver interesse então, a gente pode demonstrar ele dentro. Outra característica que ele tem é uma bolinha verde, na hora que faz a leitura, é um sinal de boa leitura. Então, no código de base aparece uma leitura verde. Serve tanto para informar a leitura quanto para fazer a mira, né? Às vezes o cliente tem na prateleira vários códigos de barra e vai ler um produto, então para não ler o código errado ele tem uma bolinha verde que faz a mira. Então o diferencial que tem, isso é patenteado, essa tecnologia é patenteada pela Datalogic. Então esse é o lançamento aí da Eugene. Nosso outro produto, lançamentos, a gente homologou ano passado, na maioria dos estados, a impressora fiscal K. Né? Então a gente tinha a FIT, que foi a primeira, depois a gente migrou para a X5, né? E agora temos a K. O que acontece? A Eugene fez uma parceria com a ZPM lá em 2006, né? A gente fez uma pesquisa lá, qual que é o melhor módulo fiscal do mercado? Chegamos à conclusão que era a ZPM. Por quê? A ZPM tem melhor compactação de MFD, de cupom do mercado. Por quê? Memória MFD, antigamente, antes de 2006, existia matriciais, impressões matriciais, né? Então a impressora fiscal emitia dois cupons. Um ficava com o cliente, o outro ficava com o estabelecimento. Né? Em 2006 entrou a lei da MFD, o que acontece? Emite um cupom só, um vai para o cliente e o outro cupom, em vez de imprimir o estabelecimento guardado, não, vai para dentro de uma memória chamada memória Vita Design, que é a memória MFD, correto? Então a Eugene trabalha com uma tecnologia que tem a melhor compactação de cupom, porque memória MFD não é que nem memória de micro. Quanto maior for a memória, mais vai caber a informação. Memória MFD, antes daquele cupom emitido no dia, a gente compacta e depois manda para dentro da memória MFD. A maioria dos nossos concorrentes não tem compactação. Então manda o cupom aberto lá para dentro, não compacta. O que acontece? No final do dia, na hora de emitir a redução Z, demora muito. Tem cliente que ou paga a hora extra funcionário que está esperando ele terminar, ou deixa tudo ligado e pega no outro dia. Então gera um custo isso, né? E também, na hora do bitmap, o tamanho da redução Z vai ser bem menor no cupom da Eugene do que nos concorrentes. Então tem uma economia de papel também, né? E aí com isso, o que a gente garante nessa impressora aí? Se vocês venderem para o supermercado, ou qualquer outro cliente, qualquer segmento, eu dou exemplo do supermercado porque é o cliente que mais emite cupom. Se vocês venderem para qualquer cliente e a memória MFD esgotar antes da memória fiscal, a gente troca a memória MFD sem custo do cliente. Então imagina, ela tem 2.240. Se o cliente trabalhar de segunda a sábado, dá mais ou menos 7 anos e 2 meses. Tá? Se em 5 anos esgotar a memória MFD, ou 6 anos esgotar a memória MFD, a gente troca sem custo. Hoje a gente sabe de alguns cases aí que trabalham com os concorrentes, 2 anos e meio, 3 anos, essa memória MFD está esgotando. Então o que acontece? O cliente final vai ter que gastar ali de 800 a R$1.000 para botar outra memória MFD. A Eugene garante que em 7 anos e 2 meses a memória MFD não vai esgotar. Se esgotar, a gente troca sem custo. Então é um dos principais argumentos desse produto. Né? Ela cabe bobina de 80 metros, serrilha e guilhotina, memória MFD separada da memória fiscal. Então se tiver que trocar memória MFD, não precisa mandar para a fábrica.
qualquer credenciado aqui no estado consegue substituir a memória MFD. Não precisa mais mandar para a fábrica. Nossos outros modelos precisam ainda mandar para a fábrica. O modelo que é MFD é junto com a memória fiscal. Tá? Velocidade de impressão 200 milímetros por segundo, então é bem veloz, né? Claro que a gente sabe que na hora da venda não, na hora da venda é tudo igual. Tem que ler no código de base, vai para o software de automação e aí imprimir a linha da venda. Mas na hora de fazer um TF, uma leitura X, qualquer documento não fiscal, a impressão é bem veloz, 200 milímetros por segundo. Tá? Uma impressora que tem vale lacre também, né? Então quem vender no formatador pode levar em qualquer credenciado que eles vão fazer o lacre sem custo. A gente tem um trabalho bem forte com software house, então quem for software house aqui, ou quem for revenda e trabalhar com alguma software house específica ou mais de uma, a gente manda a impressora para demonstração, para homologação, sem custo. Entra em contato com a gente preenche o cadastro em trâmite anual, manda ali, fica por 30 dias e homologa. É bem fácil homologar. Se a software house já está homologada, por exemplo, com o Bimatec da Aruma, em 1 ou 2 dias ela homologa. A gente criou uma DLL que facilita essa homologação. Então, essa aqui é a nossa impressoria nova. Gabinete bem robusto, né? Hoje é difícil pegar uma máquina fiscal e fazer aqui, né? Então ela é bem forte, né? Tem essa molinha aqui, que na hora de trocar a bobina, ela não cai nos dedos, não corta os dedos ali do caixa, então ela prende. É uma impressora bem robusta. A gente estava muito bem servido de módulo fiscal, só que o nosso gabinete não era dos melhores do mercado. Então a gente foi atrás de um gabinete mais robusto e se formou a CAI. Então, excelente gabinete com excelente módulo fiscal. Bem fácil para lacrar também, tem a lacradora aqui, né? Só tirar o pininho aqui, tirar essa base, os números dos lacres já estão aqui embaixo, não precisa tirar a placa para lacrar. É bem fácil a lacração, comparado aí os componentes. Tá bem? O cara me chegou, né? Então, a cá também está ali, quem quiser mais informação, passa ali no nosso standzinho ali que a gente troca uma ideia. Beleza? Isso aí, pessoal. Qualquer semelhança com a Ana Maria Braga é só coincidência. Gente, bom dia. Sejam todos de novo muito bem-vindos ao nosso evento aqui de Goiânia. Vejo muita gente de Brasília, isso me deixa feliz, porque a gente consegue trazer o pessoal de Brasília aí para mais perto aqui da gente em Goiânia. Eu vou trazer para vocês duas informações importantes que a Epson lança agora. Um é um produto novo, que é a nossa terceira geração de impressoras fiscais, e o outro é um programa que a Epson lançou de relacionamento com as revendas, que premia cada uma das revendas com através das suas compras, né? Aquilo que vocês comprarem na via distribuição gera prêmios que vocês trocam, a exemplo dos portais de cartão de crédito, tá bom? Mas vamos falar primeiro de produto. Então nós estamos lançando aí a terceira geração de impressoras fiscais da Epson, é a TMT81FB3. Ela foi lançada agora, no mês passado, na Autocom. Já está homologada no estado, então tanto aqui quanto Brasília podem começar a comercializar esse produto. A gente vem trabalhando com impressora fiscal desde 2006, então a gente aprendeu um pouquinho nesse período. Aprendeu com erro, aprendeu com dificuldade, aprendeu com uma série de percalços que passamos aí nesses últimos anos. Estamos lançando essa versão para mostrar para vocês que a gente vai continuar trabalhando com impressora fiscal. Essa impressora é feita no Brasil, então é todo o investimento feito para que a gente continue tendo produtos nacionais, né? Apesar da Epson ser uma empresa japonesa. Essa impressora sai com uma porta USB, então a impressora vem nativa serial e USB. Então a comunicação via PC pode ser via um USB. Você viu que o Carlos aqui teve um tempo para falar de que ainda tem serial na máquina, né? Então com as impressoras novas, as seriais vão deixar de existir de verdade. Já tem leitor com USB,
impressora com USB, daqui a pouco não precisa realmente mais de serial na máquina. Okay? A velocidade de impressão também mudou, a gente saiu de 100 milímetros por segundo, para quem conhecia a versão 2, e passamos para 150 milímetros por segundo. A gente aumentou o número de reduções E de 3.000 reduções, que era o anterior, para 3.500 reduções. Deu mais de um ano de ganho aí de reduções, a gente chega a mais de 9 anos de uso da impressora. Se você reduzir a máquina os 365 dias do ano, vai durar mais de 9 anos. A nossa MFD, que era de 128 MB com aquela alta taxa de compactação, a gente quadruplicou o tamanho dela e hoje ela sai com 512 de MFD. 512, a gente tem impressora rodando desde 2006 com aquela MFD de 128 que até agora não encheu. Então, se em 6 anos não encheu com 128, 4 vezes mais, isso vai durar 20 anos com certeza. Então, a gente garante que, enquanto tiver MF, a MFD não estará cheia. Ok? O nosso processador, mudamos também o processador da máquina. Colocamos um processador mais potente. Isso vai resolver bastante aquele problema de download das... É assim, gente. Meu celular não funcionou o dia inteiro hoje, porque aqui não tem sinal. Olha onde ele foi funcionar. Microsoft, né? Então vamos lá. O processador mais veloz vai nos dar um ganho na parte de leitura da MFD, download da MFD. Então, se você juntar as três coisas, um processador maior, um cabo USB e uma MFD maior, eu vou conseguir aquele velho download da MFD, que infelizmente nós tínhamos um texto enorme, vai cair para 500, se você der um download de 512, ele faz em 40 minutos. Ok? Lógico que a gente não tem 512 nos primeiros 10 anos, tá certo? Então isso vai ser bem menor. Em torno de 15 a 20 minutos é o que a gente está prevendo de download da MFD. Todo mundo sabe o que é isso, né? Baixar todo o dado da MFD para um arquivo para mandar para o FISC. Okay? O carregamento do logotipo agora também, ele antes era limitado a um tamanho que a gente definia. Tem que ter tanto de altura por tanto de largura, né? Agora não é mais assim. Você pode colocar qualquer logotipo, a máquina se ajusta e imprime no cabeçalho o logotipo que você definiu, sem necessidade de nenhum tipo de intervenção na máquina. Manda para o software, ele coloca na máquina. Não precisa inicializar o dia, não precisa estar entre a redução Z e a abertura do dia seguinte, a qualquer momento. Okay? Um detalhe, esse logotipo ele vai ser impresso lá no comecinho do cupom e você pode substituir aquelas bobinas que você manda personalizar, porque o seu logo está no cupom. Então, mais uma autenticação de que aquele cupom é seu, não é um cupom falso, principalmente para quem trabalha com garantia, usa o cupom como garantia. Tá bom? Algumas coisas que nós implementamos na nossa máquina, a concorrência já tinha e a gente estava devendo para vocês, e agora temos também desconto e acréscimo em qualquer item do cupom. Antigamente eu não podia dar desconto em qualquer item do cupom, eu só podia dar desconto no último item vendido. Agora não, eu posso dar desconto em qualquer item do cupom. A máquina da Epson, ela cabe dentro de um cupom fiscal 999 itens. Se eu no último item quiser dar desconto no primeiro dos 999, eu consigo, ok? Então não tem mais problema. E se vocês forem olhar a concorrência aí, vocês vão ver que tem um limite, tem que estar entre os 300 últimos itens para dar desconto ou acréscimo. Okay? Então, com essa facilidade, eu consigo fazer aquela promoção que os supermercados gostam muito. Eu vendo A, vendo B, quando eu vender C, o A custa mais barato. Ok? Então, isso não podia ser feito na máquina Epson, agora pode. Nós mexemos no processo do arredondamento e truncamento. Né? Eu sei que parece que Goiás não permite arredondamento, só truncamento.
né? Mas essa é uma máquina nacional, os outros estados permitem arredondamento, e a máquina era assim, ou ela arredondava ou truncava. Agora vocês na inicialização definem o que é geral, assim, ó, a maioria é truncar, mas estes itens eu posso arredondar. Então você inicializa a máquina com truncamento e na hora de gerar o item, você diz que aquele item arredonda. Então eu consigo fazer no mesmo cupom truncamento e arredondamento. Interessante para combustível, produto pesado, né, que dá essa diferença de arredondar e truncar. Okay? Então a máquina pode fazer isso. Número de casas decimais. Quem é lacrador aqui já passou pela dificuldade de lacrar uma máquina para posto com 2 casas decimais. Tinha que mandar a máquina trocar MFD porque a Epson formatava a máquina naquele momento. Né? Esquece, não é mais assim. Você define se ela vai trabalhar com 3 casas decimais ou com 2. E no item você pode mudar isso. Então na hora que eu vou gerar o comando de imprimir aquele item, eu posso dizer assim, olha, apesar da máquina estar com 3 casas decimais, neste item é 2. Ou, apesar da máquina estar inicializada com 2, neste item usa-se 3 casas decimais. Tanto para o preço quanto para a quantidade. Ok? É muito uma economia de papel, a gente se preocupou muito com o layout dos cupons e eu vou mostrar isso para vocês lá no stand com a geração de cupons, o cupom fiscal de um item para café, posto de gasolina, lojas que vendem coisas picadas, 1 a 1, não um cupom. Vocês vão ver o tamanho que ficou bem reduzido, que a gente trabalhou bastante nisso. Reduzimos o espaçamento entre linhas, mexemos no cabeçalho do cupom, mexemos no rodapé do cupom, tudo para que vocês possam oferecer para os seus clientes uma máquina que economize papel. Okay? Para a parte de programação, a gente desenvolveu novos exemplos em novas linguagens mais modernas, e até voltamos um pouco e fomos para linguagens mais antigas, com exemplos de programação de como é que migra um software para a máquina Epson, mesmo que a linguagem seja um pouco mais antiga. Ou mesmo que a linguagem seja tão nova que a gente ainda não tivesse os exemplos prontos. Okay? O download da MFD mais inteligente eu já tinha comentado para vocês e mostrei qual é a mágica, né? Eu tenho um MFD maior, eu tenho um processador maior e tenho um cabo de comunicação USB. Para quem já tem software homologado, não precisa rehomologar o software nem no PAF, ok? Basta trocar a DLL pela DLL nova. A própria DLL identifica que você está ligado naquela impressora fiscal via USB e ele passa a funcionar via USB. A USB é uma serial empurrada ou é USB? USB puro. Por isso que eu saí de 34 velocidade para 115. Não é emulação. Dentro da máquina já era uma USB. Só que eu espetava o material, eu fazia o contrário, eu fazia o inverso. Agora eu pus USB. Porque quando a gente fez o projeto, nem podia usar a máquina USB ainda, era serial, está descrito na legislação serial, tinha que ser serial. Eu fui para trás e agora consegui chegar. Você vê como é que o governo... Né? Tudo bem? Como eu não sei bem como é que mexe isso daqui, eu vou apertar na mão. Ok, tudo isso que eu mostrei para vocês vão poder ver lá no stand da Epson e eu tenho o maior prazer em receber cada um de vocês, mostrar os cupons. Eu vou gerar cupons para vocês levarem, para vocês poderem mostrar. Tem material promocional para você já levar da versão 3. A versão 3 já está disponível do distribuidor para vocês venderem. E nós não mexemos no preço. Okay? O preço é o preço da luz. Bem, agora eu estava vendendo, agora eu vou comprar, certo? Vou comprar de vocês os pontos que vocês gerarem nas vendas de Epson. Então, quem comprou Epson nos últimos 3 meses, abril, maio ou junho, tem que entrar no site da Epson, se cadastrar e resgatar os pontos que vocês geraram. Isso vai dar para vocês
uma série de vantagens. Vocês vão poder trocar tudo que vocês compraram de Epson por uma TV, por um projetor, por uma recarga de celular, por um brinquedo para o seu filho, por um iPad, depende de quantos pontos você juntou. Esse é um programa que a Epson lançou agora, lançou faz 2 meses, onde a gente quer estar mais próximo das revendas, criar um canal de relacionamento, criar um portal onde a gente se comunique com vocês de uma maneira única e simples e compensá-los e premiá-los pelas vendas que vocês fazem ou pelas compras que vocês fazem dos distribuidores, ok? O programa ele contempla várias etapas, vários processos. Então, tudo que eu gerei de Epson, eu posso usar como marketing cooperado. O que é marketing cooperado? Quero fazer a fachada da minha loja, quero fazer um folder. Cada compra que vocês fizeram gera um dinheiro que está disponível, mostra para você, ó, você tem R$3.000 para gastar. Então não tem mais aquele processo, faz para mim, me ajuda lá, né? Não tem mais isso. Está lá o dinheiro, é seu, você só manda o projeto que você quer, para que você quer usar esse dinheiro, mostra para a gente e saca esse dinheiro da Epson. É um cofrinho. Está lá as moedinhas guardadas, vocês gastam com marketing cooperado. Além de marketing cooperado, vocês podem usar o Epson Online como sala de imprensa. Desenvolvi um projeto bem legal aqui, com um cliente meu diferente, e eu quero que as pessoas saibam disso. Eu quero fazer propaganda do projeto que eu desenvolvi. Você entra nesse portal, entra na sala de imprensa, descreve o projeto e todas as revendas que estão no Epson Online vão receber um e-mail dizendo assim, olha, lá em Brasília, o pessoal da PSCI lá desenvolveu um projeto assim, 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 olha o resultado. Ou seja, propaganda, ok? Vitrine de prêmios eu vou falar no final, porque tem um slide só para mostrar a vitrine de prêmios. Toda a parte de material promocional, vocês vão requisitar e vão baixar, fazer download desse mesmo portal. Então eu quero um folder eletrônico da máquina nova. Como é que fazia? Ligava para o Rogério, mandava e-mail. Esquece, entra no site, está lá. Foto em alta definição, layout do logo da Epson, como utiliza os logos da Epson, tudo no mesmo portal. Consultoria de marketing, a mesma coisa. Antigamente a gente já fazia esse trabalho. Queria desenvolver um folder, mas minha revenda é pequena, não tenho ninguém, vai custar caro. Como é que eu faço? A gente fazia esse trabalho para vocês. Agora basta vocês solicitarem por aí, ó. Eu quero um folder, está aqui os dados da minha empresa, o logotipo, eu quero esse tipo de informação. Uma agência desenvolve e vocês vão trocando informação com a Epson até fechar o layout. Fechou o layout, usa o dinheiro do marketing cooperado para fazer o folder, ok? Campanhas de marketing vão ser divulgadas aqui, então esse é um portal que tem que ser bastante utilizado, porque as campanhas agora elas saem todas por aqui. Parte de leads, os leads também vão ser direcionados para as revendas através do portal, então pode ser que você entre no portal e tenha uma oportunidade de negócio para você atender. Então, o usuário final às vezes chega na Epson, a Epson não atende o usuário final direto, então eu tenho que passar por uma revenda. Como é que eu passo? Via Epson Line, ok? A parte de treinamentos também a gente vai fazer via Epson Line, então vai ter lá um vídeo que ensina como fazer uma manutenção preventiva na cabeça de impressão das máquinas térmicas. Então quem é revenda, está cadastrado, vai poder ver esse processo lá, um treinamento. Treinamento de um produto não fiscal novo. Também vai estar o vídeo treinamento lá. Tudo no mesmo local. Eu tinha prometido para vocês a vitrine de prêmios da Epson, que aí está. Cada máquina Epson comercializada por vocês, e não importa qual máquina, não é só a máquina fiscal. Qualquer máquina Epson da linha de mini impressoras, num primeiro momento, ok?
Agora eu também vendo projetor, eu também vendo jato de tinta. As revendas de TI da Epson também fazem parte desse produto, desse programa. E elas uma hora vão se unir, as revendas de SD, que são as de automação, e as revendas de TI, num só programa. Então vocês vão receber tanto de um lado quanto do outro. Isso gera pontos. Por exemplo, cada TMT81FB vendida gera 20 pontos. Então eu vendi 10 máquinas, são 200 pontos. Eu venho aqui e ele me mostra quantos pontos eu tenho. E esse exemplo aqui tem 9.670 pontos. E eu posso comprar qualquer um desses produtos com esses pontos. Eu entro lá e falo assim, eu quero resgatar os meus pontos para comprar um rádio para o meu carro. Resgatar, ele vai perguntar onde você quer que entregue, daí a 2 semanas o produto chega lá para você. Simples assim. Todas as vendas geram pontos. As vendas estão sendo acumuladas desde abril. Abril, maio e junho já estão disponíveis para vocês resgatarem. Os pontos valem 90 dias. Então, quem comprou em abril e não resgatar até o dia 30, perdeu os pontos de abril. Ok? Para que isso? Para vocês entrarem no site, senão vocês esquecem. Ok? Então, todo mês vai vencer ponto seu. O que você pode fazer? Eu vou esperar agora, vai esperar chegar os pontos de junho, né, que a gente vendeu lá na Autocom, todo mundo comprou máquina na Autocom. Vou esperar chegar os pontos de junho, vai ter um volume grande, eu vou lá e pego uma TV de LED, uma TV de 42 polegadas. Os prêmios vão desde uma simples recarga de celular até aquela TV 3D da Sony, que custa R$16 mil, aquela que você compra os óculos, para você pôr lá na sala da sua casa. Aí você fala assim, os vendedores é que venderem, eu vou pôr a TV lá na sala da minha casa. Muitas revendas estão usando isto como nova ferramenta de incentivo aos vendedores. Resgatam os prêmios e na festa de final de ano, por exemplo, sorteiam entre os vendedores. Ou, esse meu amigo aqui fechou um grande negócio que me gerou um montão de pontos. Eu pego, resgato o produto e dou para ele como prêmio. Valeu por aquele negócio que você fechou. Está aqui o seu prêmio para você poder usufruir. E são bens, né, gente? Cada vez que o cara entrar na sala e ver a TV, vai dizer, putz, eu ganhei essa TV de ter fechado aquele negócio. Tá? Isso mexe com a gente, tá bom? Já está valendo. Quem não se cadastrou e quiser fazer o cadastro, pode fazer lá, usar o meu PC para fazer o cadastro. Basta CNPJ e CPF. Ok? O site é esse daí, epsonline.com.br, fácil de guardar. Tudo bem? O site tem um 0800, qualquer problema que vocês tenham com o site. Eu comprei e os pontos não estão. Não precisa ligar para mim. Liga nesse 0800, tem uma pessoa específica para atender. Ela vai identificar, você vai conversar com ela, vai mandar cópia da nota do distribuidor para que ela valide que os pontos são verdadeiros e acredite os pontos para vocês. Ok? Dúvidas sobre a Epson Online? Entenderam? Gostaram ou não? Podemos parar ou continuamos com a Epson Online? Continua? Quem não está cadastrado? Muitas mãos, cadê muitas mãos? Não tem ninguém cadastrado. Ok, se vocês quiserem cadastrar lá usando o meu notebook, podem fazer, ou se vocês quiserem ao chegar na empresa fazer o cadastro, lembra que se comprou Epson nos últimos 3 meses, os pontos vão vencer. E você vai jogar dinheiro pela janela, tá bom? Se vocês gostaram e quiserem alguma das apresentações que foram feitas aqui até agora, elas estão disponíveis para baixar nesse site, tá? No fórum da DN, e esta daí
é a senha para vocês conseguirem baixar essas apresentações. Vocês podem levar para a revenda de vocês tudo aquilo que a gente mostrou aqui agora, tanto a Diebold quanto a Eugênio e a Epson também. Tá bom? Gente, obrigado. A gente está lá para atender vocês, a gente veio para atender vocês, então por favor nos procurem e qualquer dúvida que tenham, estamos à disposição. Obrigado.